Olavo também fala na aula 2, aqui eu vou dar um salto, né, o início da aula 2. Ele fala de um verso de um poeta francês que diz o seguinte, que a eternidade o transformou naquilo que ele sempre foi. Muito curioso esse verso exatamente nesse momento, né? Mas é exatamente esse o ponto. O que é que a morte faz? A morte cristaliza uma forma biográfica. É isso que a morte faz. Via de regra, que expressão eu estou redigindo, é um protocolo. As pessoas chegam na minha caixinha e muitas se perguntam internamente e me jogam lá depois, qual a justiça de algo como o inferno? Geralmente essa é a dúvida. É porque está todo mundo com medo de ir, né? Aí se fala muito nisso. Mas assim, como é que uma criatura que é limitada merece uma pena eterna? Eu sempre jogo o contrário. E como é que uma criatura que é limitada merece uma felicidade eterna? Então, assim, se existe injustiça e existe o inferno, tem que ter injustiça e existir o céu. Porque ambos são considerações eternas para criaturas que nem fizeram o bem infinito, nem fizeram o mal infinito, por sua natureza de limitação. A questão é que, uma vez que o tempo fecha a biografia, tudo aquilo está cristalizado de uma forma fixa para sempre. Esse é o ponto. Então, se na cristalização da biografia, a sua biografia é falhada e má, essa biografia falhada e má estará má e falhada para sempre. Do contrário, também é válido. Então, a eternidade lhe transforma numa coisa que não tem mais como mudar. Simplesmente essa coisa não tem mais como mudar. Acontece que enquanto a eternidade não faz isso, ou seja, enquanto a morte não chega, tudo o que acontece dentro do arco do tempo pode ser reabsorvido para que a forma final cristalizada esteja próximo do eu ideal. E aqui tem um fator também de natureza religiosa. O eu ideal, no final das contas, é a perfeição do que você nasceu para ser. Então, suponhamos, qual é a perfeição da vida de um soldado? Porque tem gente que é assim, tem gente que você olha um menino de 5 anos e faz, esse moleque é um policial. Você olha o moleque, ele já tem uma percepção de segurança, não sei o quê. E tem gente que desde essa menina é uma freira, esse menino é um padre, é um intelectual, é alguma coisa ligada ao mundo do espírito, em algum nível. Então você tem essas categorias. Veja, um indivíduo desse está lá, e ele conquistou o seu eu ideal, tornou-se essa pessoa, no final da sua vida, tudo certinho. Aí ele olha, cara, a minha vida para cá, o que é que eu fiz ao longo da vida toda para chegar nisso? Aí você faz essa... Mas e quando eu fui reprovado no concurso da polícia? Mas o meu eu ideal não era ser policial? E aí nós entramos no outro ponto que o Olavo chama de fator unificante e fator dispersivo. O que é o fator unificante? O fator unificante é aquela, ou são aquelas coisas que vão lhe encaminhar, lhe colocam, não é lhe encaminhar, lhe colocam no seu eu ideal. Isso é um fator unificante. O que é o fator dispersivo? É tudo aquilo que aparentemente lhe afasta daquele eu ideal. Qual é a sacada disso? A sacada é que é o seguinte, embora existam fatores dispersivos e fatores unificantes na nossa vida, isso acontece, não significa dizer que os fatores dispersivos não podem ser integrados ao eu ideal. O exemplo máximo que Olavo dá, e é o exemplo histórico máximo, é a cruz de Nosso Senhor. Quer dizer, qual era o fator unificante da vida do Cristo? A redenção do gênero humano, naquele contexto ali, a salvação do povo de Israel. O que é que aconteceu? Foi crucificado como um criminoso e morto. Que é um fator mais dispersivo do que esse. É tão dispersivo que dispersou os apóstolos, inclusive. Não tinha mais nenhum por lá. Tanto que quando foi lá para fazer as lavagens do corpo e aquela coisa toda, eles não acreditaram na ressurreição. Foram lá olhar em loco para ver o que é que estava acontecendo. Então, que é um fator mais dispersivo do que a cruz, não obstante, a cruz foi exatamente o elemento do eu ideal do Verbo encarnado. A sacada é você perceber que não existe fator dispersante, desde que o fator de unidade esteja ali presente.